Bom dia, senhoras e senhores, obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência da Usiminas, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2022. Eu sou Leonardo Caran, gerente-geral de Relações com Investidores da Usiminas. To those who want to follow us in English, a free translation of the webcast presentation is available on the Usiminas IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel on the icon at the bottom of your Zoom screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na seção de perguntas e respostas do Zoom, Q&A, ícone abaixo na sua tela. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nessa seção. Esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Usiminas no YouTube. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que se identifiquem para que sua pergunta possa ser respondida e, para melhor fluidez, solicitamos que se limitem a 2 perguntas por participante. Solicitamos também que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a Relações com a Mídia da Usiminas pelo telefone 31 3499 8918 ou pelo e-mail imprensa@usiminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Usiminas. Estas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Usiminas, o nosso presidente, Alberto Ono, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Tiago Rodrigues, o vice-presidente industrial, Américo Ferreira, o vice-presidente de Planejamento Corporativo, Gino Ritagliati, o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, Toshihiro Miyakoshi, o vice-presidente comercial, Miguel Gomes, o diretor-presidente da Mineração Usiminas, Carlos Rezônico, o diretor executivo das Soluções Usiminas, Leonardo Zenóbio, o diretor superintendente da Usiminas Mecânica, Fernando Mazzoni. Inicialmente, o Alberto fará algumas considerações, em seguida o Tiago apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão do Q&A serão respondidas. Passo a palavra agora para o Alberto. Por favor, Alberto. Bom dia a todos. Agradeço a presença nessa teleconferência de resultados aqui do segundo trimestre de 2022. A destacar aqui do nosso resultado desse segundo trimestre, primeiro gostaria de mostrar aqui um pouco a questão de um desempenho, uma evolução de desempenho de todas as unidades de negócio. Então, tivemos no global o EBITDA aumentando 24% nesse trimestre versus o trimestre anterior, com contribuição de todas as unidades positivas. Então, esse acho que é um ponto a destacar. Aspecto interessante aqui, olhando para a siderurgia, também é o volume de vendas no mercado interno, que nós tivemos aí uma boa evolução. Então, apesar de todo o cenário aí, que foi um cenário bastante volátil durante o trimestre, em consequência aí já de vários aspectos, tanto do mercado doméstico do país quanto internacionais, principalmente o conflito entre Ucrânia e Rússia, nos afetando aí sobre vários aspectos, tanto na parte de suprimento de matérias-primas, preços internacionais de aço, logística. Foi um trimestre onde tivemos aí muita volatilidade e alguns aspectos mais desafiadores, mas acho que tivemos sucesso em entregar um bom resultado. A destacar também no trimestre, eu gostaria de lembrar o nosso reescalonamento de dívida, que conseguimos aí cumprir com uma redução de custos e uma ampliação em termos de prazos para parcelas dos 700 milhões de reais da nossa debênture, que vencia em 2023. Então, eu acho que foi uma operação aí bastante interessante, porque nos deu mais prazo
e comparativamente custos menores. Então, acho que foi algo bastante interessante. Outro aspecto que eu gostaria de destacar no trimestre foi, né, última parcela de pagamento de dividendos relativos ao resultado de 2021, né, de 734 milhões de reais. E se a gente somar, então, todos os dividendos, né, que foram pagos em relativos ao resultado do ano passado, nós chegamos aí à marca de 2,1 bilhões de reais, né? É o maior pagamento de dividendos relativos a um ano, né, da história da Usiminas. Acho que é um ponto aí muito positivo, né, de destaque, que eu gostaria que foi realizada essa última movimentação no trimestre, né? Além disso, no trimestre, olhando um pouco na questão das nossas iniciativas ESG, divulgamos, né, o nosso relatório, né, de sustentabilidade relativo ao ano de 2021, agora no mês de abril. Então, também aí colocando, né, uma clareza maior, né, de todas as iniciativas e tudo o que está sendo feito em relação à sustentabilidade dentro da Usiminas. Acho que esse é um ponto onde nós conseguimos aí dessa vez colocar isso, né, ainda durante o segundo trimestre, tá? E por final, né, já antecipando aí, passando para o Tiago, né, acho que tivemos aí vários destaques positivos, né, durante o trimestre, apesar, né, de todos esses desafios que aconteceram, né, no período, mas eu acho que isso é fruto do trabalho, né, de todo o time da Usiminas, né, todas as equipes aí muito focadas, né, no desempenho, na entrega de resultados, né, e na adaptação, né, dos cenários aí em função de tudo que a gente tem observado de volatilidade. Então, acho que esse é um trabalho de equipe, né, que acho que a gente consegue mostrar o resultado da trabalho de equipe aqui para os senhores. Tá? Muito obrigado. Passo para o Tiago. Obrigado, Alberto. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui no meu primeiro call de resultados junto da diretoria da Usiminas. Bom, vamos diretamente à apresentação. A gente começa com os destaques, né, do trimestre, começando aqui com o volume de vendas de aço. Destaque para o aumento do volume de venda no mercado interno, como o Alberto já comentou. É importante porque é um mix com maior valor agregado que traz maiores margens para a companhia. No total, a gente teve uma pequena queda de 4%, que configura uma estabilidade no volume de vendas. Indo para o volume de venda de minério de ferro, a gente vê um aumento significativo em relação ao trimestre anterior, que foi fortemente impactado pelas chuvas na região sudeste aqui do Brasil, mas quando a gente olha trimestres anteriores, esses 2.300.000 toneladas representam também um volume muito, muito importante, até acima da média dos trimestres anteriores. Em termos de EBITDA consolidado, né, como o Alberto comentou também, um valor bem expressivo, né, foi um trimestre muito bom, 1.930 bilhões de reais, com aumento também de margem de 23%, e a gente vai ver no slide seguinte, com um aumento em valor absoluto em todas as unidades de negócio. O lucro líquido ele não acompanhou o aumento do EBITDA, principalmente em função da variação cambial do período, impactando aí as nossas dívidas em dólar. Então, seguindo para o próximo slide, onde a gente tem o EBITDA e as margens por segmento. Primeiro, olhando novamente o consolidado, a gente vê uma normalização, digamos assim, da margem nos últimos trimestres, né, vindo do ano de 2021, que foi um ano excepcional por conta do retorno aí após o pior período da pandemia, com composição de estoques, mas essa margem de 22%, ela também, comparada com valores históricos, é uma margem muito positiva. Olhando para a siderurgia, então, um EBITDA de 1.400 bi, né, com uma margem na casa de 18%, de novo, como já comentado, impactado positivamente pelos melhores preços do período e também pelo melhor mix de vendas focadas aqui no mercado interno. Na mineração, em termos absolutos, também um aumento de EBITDA pelo volume, como a gente mencionou no slide anterior,
mas com uma queda de margem impactada principalmente pelo custo do frete das exportações, sendo que no segundo trimestre a gente exportou mais de 90% do nosso volume de minério na condição CFR. Nas soluções, o mesmo que já comentado no setor de siderurgia, o efeito, né, positivo dos preços praticados no trimestre e do mix de vendas. Seguindo para outros indicadores financeiros, a gente vai então para o capital de giro, que teve um aumento de 14% no trimestre, muito em função dos preços das matérias-primas, né, e que afetou toda a cadeia, então também o valor dos produtos acabados e também com impacto no contas a receber, e em uma parcela menor, mas também não menos importante, no volume de matéria-prima. Então, nós temos aí um dever de casa nesse sentido para tentar reduzir o capital de giro nos próximos trimestres, não esquecendo que nós veremos um aumento no capital de giro, principalmente no último trimestre do ano, em função da composição de estoque de placas para a reforma do Alto Forno 3. Olhando no gráfico de baixo, em termos de estoque de aço, a gente vê que o volume está controlado e os dias também de estoque estão aí na casa de 60 dias, que a gente acredita que há um giro adequado para o momento. Seguindo para o próximo slide, a gente tem a composição da nossa dívida líquida, né? O que a gente vê de comparação entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre foi uma redução de caixa na ordem de R$1 bilhão, mas é importante mencionar que a geração de caixa operacional do trimestre foi positiva, né, acima de 600 milhões, compensada pelo CAPEX que já aceleramos, a gente vai ver isso no slide anterior, também como previsto, e impactado principalmente, também como o Alberto já comentou, pelo pagamento do complemento aí dos dividendos do ano de 2021 no valor de R$1 bilhão. A dívida ela aumentou na ordem de 500 milhões, também em função da variação cambial, como eu comentei anteriormente. Isso faz com que a gente tenha terminado o segundo trimestre com uma dívida líquida na casa de R$450 milhões, ainda num patamar confortável, com indicador aí de dívida líquida sobre EBITDA de 0,05. Olhando no gráfico de baixo, a gente vê o perfil da dívida, também como já comentado, o destaque é para a rolagem que nós fizemos, né, com a 8ª emissão de debêntures em maio, onde nós utilizamos esse valor para repagar as debêntures da 7ª emissão, que tinham vencimento em 2023. Então, nós alongamos o perfil da dívida, né, jogando esses vencimentos entre 2027 e 2029, o que nos dá aí mais fôlego para cumprir aí os nossos compromissos, principalmente de CAPEX no ano de 2022 e 2023. Falando em CAPEX, esse próximo slide, então, a gente vê a aceleração, né, do CAPEX no segundo trimestre, já esperada, ainda um pouco abaixo do que a gente vinha planejando, lembrando que nós temos um guidance aí de CAPEX para esse ano na ordem de R$2 bilhões, a gente permanece com esse guidance, o que então significa que no segundo semestre a gente vai ter um aumento ainda maior dos desembolsos aí, de CAPEX, principalmente focado na reforma do Alto Forno 3, programada para o próximo ano. Comentando um pouquinho nossa agenda ESG, as nossas metas detalhadas estão, né, no nosso press release, mas de uma forma geral a gente vem seguindo bem, né? 10% dessas metas já foram atingidas, 80% estão dentro do planejado e 10% delas a gente precisa de um foco maior para ainda alcançar a meta até o final do ano, mas nada que nos preocupe. E aí nós trouxemos alguns destaques, né, no caso aí da mineração Usiminas, né, a descaracterização da barragem central, né, que era a nossa última barragem a montante. Então, nós não temos mais barragem a montante no sistema Usiminas, e pela foto vocês veem aí como a área foi reintegrada
a natureza, né, com mais de 12 mil plantas mudas de espécies nativas aí plantadas, o que nos deixa muito felizes com o resultado. Mencionando também, a gente realizou nesse último trimestre a 3ª Semana de Diversidade, é um programa que já está fazendo parte da cultura da empresa, né? A ideia é que a gente promova essas semanas periodicamente, e ela mobiliza toda a empresa, né, em atividades presenciais e virtuais, falando sobre temas de diversidade em geral, como diversidade de gênero, de raça e etc. Um outro comentário que a gente pode colocar aqui, em relação à agenda ESG, também foi a reestruturação que a gente fez, subindo a posição, né, de responsável pela sustentabilidade na empresa, de uma gerência geral para uma diretoria, reportando direto aí ao Alberto, que demonstra o nosso foco e a importância que a empresa dá ao tema. Bom, isso foi muito rapidamente os resultados, que vocês também já tinham acesso, então agora eu devolvo para o Leonardo para que a gente comece o Q&A. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Passaremos agora, então, à sessão de perguntas e respostas. Nossa primeira pergunta vem para o Miguel, relativa à venda de aço. Miguel, o Edgar de Souza, do Itaú BBA, pergunta sobre o que deve puxar a redução dos volumes de venda de aço no próximo trimestre, dado que, sazonalmente, o terceiro trimestre é o mais forte do ano. Conseguem passar uma visão geral de quais setores estão puxando demanda e quais estão mais fracos? Por favor, Miguel. Obrigado, Leo. Bom dia, Carlos. Na verdade, eu não falaria de queda de volume, né? Quando a gente analisa um pouco os sectores onde a Usiminas participa, né? Nós, como sempre falamos, podemos distribuir em três grandes sectores no mercado interno. O sector automotivo, o sector industrial fora do sector automotivo e o sector da distribuição ou da rede, né? No caso do sector automotivo, como bem foi explicado pela Anfávia no seu último depoimento, está sofrendo ainda com a volatilidade e incerteza em relação a disponibilidade de componentes e peças, todo motivado da situação da China, né? Agora, o sector industrial é um destaque do trimestre, a gente acredita que continuará sendo um destaque para os próximos meses em função do bom momento do agronegócio, né? E a boa puxada também e oportunidades de exportação de diferentes sectores como o eletroeletrônico. A gente, olhando um pouco nos resultados publicados nos últimos dias de clientes importantes da Usiminas, destes sectores, fica claro o bom momento que estão vivendo esses sectores, não só pela situação do agronegócio a nível local, mas também internacional, mas também das oportunidades geradas de exportação destes sectores em função do câmbio no Brasil. Agora, o sector de distribuição, a gente está observando certa estabilidade, logicamente o sector de distribuição é o que pode sofrer mais com a situação internacional. E a situação internacional que a gente está vivendo agora é uma situação com uma turbulência importante, com uma volatilidade alta e incerteza alta, derivado da guerra da Rússia e Ucrânia, a situação de política Covid-0 na China, o próprio impacto das altas dos juros generalizada a nível global, o qual pode impactar no consumo, capacidades de consumo e de investimentos, né? O qual, obviamente, teria impacto nas economias e no uso aparente de aço a nível global. Então, temos sectores que estão performando de forma muito positiva, como o sector industrial, o sector automotivo ainda com muitas incertezas, mas com oportunidades caso a gente ter disponibilidade, ou o mercado interno ter disponibilidade de maiores volumes de semicondutores e peças, e o sector de distribuição que temos que continuar monitorando em função da volatilidade e das incertezas no mercado internacional. Mas o ponto positivo neste momento, na nossa visão, é a estabilidade que está se apresentando no mercado interno da demanda, né? Obviamente, uns sectores performando um pouco além dos outros, como já explicamos anteriormente. Obrigado, Miguel. A gente passa agora para uma próxima pergunta para o Thiago. Vários aqui estão querendo saber o mesmo assunto, Thiago, sobre custos. Temos o Henrique Marques, do Goldman Sachs, temos o Edgar, do Itaú BBA, Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI, e eles estão perguntando o seguinte: como vocês estão enxergando a pressão de custos para o segundo semestre?
principalmente com a questão das coquerias, o volume adicional de gás natural necessário, mas em compensação o Edgar completa que as matérias-primas, como preço de placa, minérios, estão reduzindo. E a Isabela completa perguntando também sobre qual seria o outlook do CPV por tom nos próximos trimestres. Por favor, Thiago. Ok, obrigado a todos aí pela pergunta. Bom, em relação à estrutura de custos da empresa, a gente espera que ela permaneça muito parecida com o trimestre anterior. Estou falando do terceiro trimestre. Quarto trimestre está um pouco distante, fica mais difícil de mencionar. Mas em relação à estrutura de consumos, a gente espera que ela fique muito parecida com a do segundo semestre, ou seja, os efeitos que nós vimos das coquerias, ele deve permanecer estável no segundo semestre, e o efeito preço ele vai variar um pouco. Então, tem matérias-primas que têm um lead time um pouco diferenciado. Então, por exemplo, as placas, a gente ainda vai consumir nesse terceiro trimestre placas compradas com preço muito alto. A gente só vai conseguir ver essa redução de preço de forma mais acentuada, provavelmente no quarto trimestre. Tá? Então, eu acho que a gente vai ver estabilidade na estrutura, com efeito preço variável, ainda muito alto na placa e no coque, e talvez já recebendo um pouco desse benefício por parte do minério. Obrigado, Thiago. A nossa próxima pergunta é sobre CAPEX, também para você, Thiago. Nós temos aqui do Edgar, do Itaú, e o Ricardo Monegaglia, do Morgan Stanley. Poderiam dar mais detalhes em relação ao investimento necessário para a reforma da coqueria? A expectativa da companhia é de uma recuperação linear no desempenho da coqueria, ou existem marcos intermediários que têm um impacto maior nessa normalização? O Edgar completa falando que em relação ao CAPEX, alguma atualização em relação aos 2,1 bi do ano, né, que é o nosso guidance para o ano, para a reforma, e que inclui a reforma do alto forno, 3, e completa sobre a relação da coqueria também, se existe alguma estimativa de CAPEX esperado. Por favor, Thiago. Okay. Obrigado, Ricardo, Edgar. Então, o nosso guidance ele permanece nos 2 bi no momento, né? A gente não tem nenhum incremento relevante de CAPEX que já tenha sido aprovado. Em relação às coquerias, como a gente divulgou no fato relevante, ainda está em estudo, tá? O que será necessário para prolongar a vida útil das coquerias. Hoje, o que nós estamos fazendo são trabalhos de preservação, né? Que são basicamente manutenções, e que devem trazer os fornos de volta à operação de forma gradativa no tempo. O nosso planejamento, a nossa visão é de um retorno linear. Isso pode variar, obviamente, dependendo da performance das intervenções que estão sendo feitas nos fornos, mas vai ser de forma linear. O que pode trazer um espaço maior para que a gente acelere o retorno dos fornos é a parada do Alto Forno 3 no próximo ano. Por isso, nós entendemos que vai ser linear, com o potencial de um retorno mais significativo a partir do retorno do Alto Forno 3 na segunda metade do próximo ano. Obrigado, Thiago. A nossa próxima pergunta vem do Lucas Young, do JP Morgan, e é para o Américo. Américo, eu queria um pouco mais de cor sobre coquerias. Ele pede para passar um pouco mais de informação sobre a situação das coquerias e o que precisa ser feito para essa recuperação. Por favor, Américo. Bom, Lucas, obrigado pela pergunta. Só complementando o que o Thiago já disse, né? Nós contamos com o apoio de 2 tecnologistas que estão nos suportando tecnicamente sobre essas atividades, além de um terceiro tecnologista especialista em montagem de coquerias, né? Basicamente são atividades de preservação, o nível de desgaste foi mais acentuado, isso nos exigiu intervenções maiores e, com isso, a redução da produção de coque próprio, né?
E como o Thiago disse, nós temos um planejamento para ambas as coquerias e seguimos nesse planejamento. A ideia é que esse crescimento seja linear, até pela estratégia montada desses reparos, né, que são feitos por blocos de fornos. Obviamente que pensando no reline do Alto Forno 3 e no retorno do mesmo, né, e o consumo de coque próprio sendo maior, a gente espera que nesse período a gente tenha aí uma evolução melhor para o segundo semestre de 23. Obrigado, Américo. Agora para o Miguel, uma sessão de preços, Miguel, aqui. Nós temos o Ricardo Monegaglia, do Morgan Stanley, Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI. Eles perguntam quais os motivos podem fazer com que o preço de aço realizado da Usiminas na distribuição tenha uma evolução diferente dos preços publicados por consultorias. E, completando, a Isabela pergunta se ainda há pressão para descontos para distribuição, pois depois dos descontos já concedidos. E o outro complemento é sobre o prêmio, como a gente está enxergando o prêmio do material nacional versus importado atualmente. Por favor, Miguel. Obrigado, Ricardo e Isabela. Eu acho a primeira pergunta muito interessante, Ricardo, porque a verdade é que ainda que a gente fale de preços de distribuição e a gente pensaria em vendas de produtos mais comerciais, a gama de produtos, o portafólio de produtos vendidos pela Usiminas é o portafólio mais nobre do sector siderúrgico no Brasil. E isso também inclui as vendas para o sector de distribuição. Por quê? Porque quando a gente fala de vendas para tier 3 e 4 nas cadeias dos diferentes sectores industriais, a gente já inclui essas vendas como sector de distribuição, porque tem sectores do canal de distribuição que fazem parte dessas cadeias de diferentes sectores industriais. Então, a gente pode falar, sim, de ter um preço médio no sector de distribuição pouco acima do resto do mercado por a própria característica o mix de produtos vendidos para esse sector, né? Em relação, Isabela, aos descontos e ao prêmio, obviamente, nós estamos encontrando uma volatilidade e uma dispersão muito forte das variáveis que fazem parte da conta do prêmio, né? Estamos falando dos fretes internacionais, estamos falando do câmbio, estamos falando de preços internacionais com uma distorção importante nas ofertas. Então, hoje, quando a gente faz a conta da situação atual, podemos falar de um prêmio em torno de 12% e 15%, um prêmio que a gente acredita que não incentiva, pelo contrário, a gente está observando uma diminuição gradativa das importações no mercado interno. Tem importações muito derivadas, principalmente de origem China, focadas em produtos revestidos, né? E, por outro lado, tem alguns projetos do consumo no mercado interno de material não gama de produção siderúrgica interna. Então, a gente acredita que com esse prêmio, a gente espera se manter a diminuição gradativa que a gente está observando na participação das importações no consumo interno. Pressão, eu acho que pressão faz parte das negociações, a gente tem que administrar, e desde Usiminas temos como responsabilidades optimizar e maximizar a rentabilidade da empresa, sempre visando, obviamente, garantir a competitividade dos nossos parceiros no mercado interno. Obrigado, Miguel. A nossa próxima pergunta vem do Victor Kitzman, do portal Small Caps. E ela vai para o Thiago. Thiago, ele quer saber sobre capital de giro. Qual a expectativa de evolução do capital de giro para o terceiro trimestre, excluindo os preparos para a reforma do Alto Forno 3? Por favor, Thiago. Vitor, obrigado pela pergunta. Nós não divulgamos guidance de capital de giro, tá? Mas se você pega aí os valores das principais matérias-primas, né, índices de mercado, você percebe uma redução. Porém, como eu disse, algumas matérias-primas têm um lead time um pouco maior. Então, de novo, né, a gente ainda está recebendo e começando a processar as placas que nós compramos com um preço ainda muito alto. Então, eu diria que com base nessa análise, eu acho que a primeira impressão é de que vai haver uma redução no capital de giro, mas a gente tem essa particularidade, o que deve dar um pouco de estabilidade nesse valor, tá? A nossa perspectiva é de novo, por preço, ter uma redução um pouco mais para frente e, posteriormente, um aumento devido
ao incremento do estoque de placa com a parada do Alto Forno 3. Obrigado, Thiago. A nossa próxima pergunta vem para o Miguel. O Ricardo Monegaglia, do Morgan Stanley, ele pergunta, Miguel, sobre os estoques do Alto Forno 3. A pergunta dele é a seguinte: por que construir o estoque de placas com produção própria do Alto Forno 2, assumindo que o preço de compra da Usiminas para a placa de terceiros provavelmente é mais baixo que o cash cost por tonelada? Por favor, Miguel. Bom dia, Ricardo. Nós, em função da programação e planificação da data do reline do Alto Forno 3, nossa expectativa é começar a construir esse estoque de placa para o relining a partir do início do quarto trimestre deste ano. Como foi informado, a expectativa também é o regulamento do Alto Forno 2 a partir de outubro, né? Então, daqui até lá, a gente vai a continuar observando essa volatilidade e essa evolução tanto dos preços da matéria-prima, que fazem parte do custo do produção própria, quanto da evolução do preço da placa, né? Agora, por outro lado, a gente tem que entender que o mix nobre da Usiminas, principalmente para atender o setor automotivo e o setor industrial, onde a gente tem um valor adicional e esse valor é refletido nos nossos preços e nossos margens de operação, faz sentido ter uma produção própria para ter a capacidade de atendimento das necessidades desses sectores que não consumem placa comercial, né? Placa comercial, obviamente, que é muito mais fácil de a gente procurar e conseguir disponibilidade no mercado ou de terceiros e, obviamente, está muito mais relacionado a esses índices que vocês observam de placa internacional. Então, temos, por um lado, a gente tem que observar a evolução das premissas e, por outro lado, o mix de produto e de sectores na qual Usiminas participa, né? Obrigado, Miguel. A nossa próxima pergunta vem para o Thiago, sobre proventos, Thiago. O Victor Kitzman, do portal Small Caps, ele pergunta se a companhia pretende propor juros sobre capital próprio referente ao resultado do primeiro semestre. Por favor, Thiago. Ô, Vitor, obrigado pela pergunta. Não, Vitor, não temos essa previsão. Tá? Nós vamos aguardar aí o resultado do ano para definir proventos aí para os acionistas. Obrigado, Thiago. A próxima pergunta vem para o Miguel, e vem de Vinícius Andrade, do Safra. E ele quer saber, Miguel, sobre importações. Como estão enxergando o import penetration em galvanizados? A companhia está adotando alguma estratégia comercial diferente do que vem sendo feito? Por favor, Miguel. Bom dia, Vinícius. Só uma noção. Bom dia, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Efectivamente, as importações de revestido, de forma geral, origem China, têm se incrementado de forma importante nos últimos meses, né? A verdade é que 2021 e este primeiro semestre de 2022 ainda a gente observa umas importações elevadas de revestido. E este tem, principalmente, está causado pelos incentivos que oferece o governo chinês para a exportação deste tipo de produto. Então, a gente aqui está enfrentando uma competência desleal que, sem dúvida nenhuma, a gente estará falando ou expondo para o governo para entender o que podemos fazer de aqui para frente. Agora, certamente a Usiminas tem uma participação muito baixa nesse negócio comercial, nesse segmento comercial de revestido. A gente dedica grande parte da nossa produção de revestido para o setor automotivo e o setor industrial. Fora desses sectores, a gente participa também em projetos específicos, principalmente de energia, né? Então, a verdade é que o impacto dessas importações para Usiminas é relativamente baixo. A gente continua com uma venda direcionada e priorizando principalmente o atendimento dos sectores industriais e automotivos, tanto no Brasil quanto em mercados regionais como a Argentina. Obrigado, Miguel. A próxima pergunta vai para você também, Miguel. É sobre preços automotivos. O Edmundo Pires, é uma pessoa física, está perguntando sobre o reajuste de preço previsto de ser implementado em abril de 2022. Foi implementado no percentual previsto? Foram implementados, sim, no percentual previsto falado
nesse momento, né? Em torno de 50%, 60%, foram os ajustes dos contratos que tinham atualização a partir de abril. Obrigado, Miguel. A próxima pergunta vem para o Thiago. Thiago, um follow-up de CAPEX. Sidney Nascimento, pessoa física, ele quer saber sobre o planejamento para essa aceleração dos gastos em CAPEX, se isso se concentra no terceiro ou no quarto trimestre. Por favor, Thiago. Bom dia, Sidney. Quarto trimestre, né? Conforme a gente vai chegando mais perto da data da parada do Alto Forno 3, as atividades vão incrementando e também os desembolsos. Então, a gente deve ver uma curva ascendente até o quarto trimestre. Obrigado, Thiago. Outro follow-up sobre o volume de aço da Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI. Ela pede para comentar se, então, o guidance de volume para o terceiro trimestre considera maior queda de exportação e estabilidade / leve melhora no mercado doméstico. Por favor, Miguel. Isabel, a gente não poderia falar de estabilidade e a gente não enxerga maiores variações nesse mix. Certamente, a situação do sector de agronegócio, os maiores projetos também de energia, tanto renovável como oil and gas, a gente acredita que pode ter um cenário positivo para produtos de chapa grossa de aqui ou ao longo do segundo semestre, né? Mas a verdade é que a gente não entende que não vamos observar grandes variações em relação ao mix de venda comparado a este segundo trimestre. Obrigado, Miguel. A próxima pergunta vem para o Carlos Risônico. Carlos, ele é do Leonardo Neratica, do Bank of America. Ele pergunta qual o outlook para o custo por tonelada na unidade de mineração nos próximos trimestres. Por favor, Carlos. Ok, obrigado pela pergunta, Leonardo. Os custos, em princípio, vão se manter no patamar atual. Estamos trabalhando na redução de custos, mas as ações que vamos implementar não podem ser implementadas no curto prazo. Mas muito vai depender também dos custos do combustível, porque, como vocês sabem, na mineração, a movimentação de material é dos custos maiores que tem internamente, né? Estou falando dos custos dentro das nossas operações e não estou falando dos custos logísticos, mas sim os custos logísticos dentro das nossas operações. Então, eu não estaria pensando em grandes variações, importantes variações nos próximos meses. Obrigado, Carlos. Uma próxima para você também é sobre volume de venda, tá, Carlos? A Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI, pede para comentar sobre o outlook de volume de minério para o ano, dada a performance forte do segundo trimestre agora desse ano. Por favor, Carlos. Ok, Isabela, obrigado pela pergunta. A gente está tentando melhorar a performance da planta, tem conseguido bons resultados no segundo tri, mas ainda acho que não chegamos à performance que estamos necessitando. O colapso da planta na época de chuvas teve impacto no segundo tri também, em algumas áreas em particular, como Minas Leste. A gente está corrigindo muitas dessas desfasagens que a gente teve. E estamos mantendo, por enquanto, o nosso guidance, que está entre 8,5 e 9 milhões de toneladas. Sempre isso vai depender do mercado. E quando falo do mercado, não falo das condições de preço na China, mas somente, mas também do que poderia acontecer com o frete, do que poderia acontecer com os custos logísticos, do que poderia acontecer com os descontos. Os descontos têm aumentado significativamente para a nossa qualidade no último mês. Então, se as condições do mercado se mantivessem no patamar atual, o nosso guidance vai ser mantido. Se isso mudasse, aí vamos analisar o melhor cenário para a nossa produção.
Obrigado, Carlos. A nossa próxima pergunta, eu vou direcionar para o Miguel, sobre as soluções, Miguel. O Leonardo Neratica, do Bank of America, ele pergunta que o que podemos esperar em relação a margens no segmento de transformação daqui para frente? Por favor, Miguel. Bom dia, Leo. Lógicamente, nós observamos resultado muito positivo nas soluções e minas, e além do trabalho que foi realizado em eficiência, produtividade e performance das plantas e diferentes plantas de centros de serviço e distribuição das soluções, obviamente você tem impacto positivo derivado da tendência de aumentos de preços no mercado interno e o impacto em relação ao resultado devido aos custos dos estoques, né? Passando esse ciclo positivo de aumento de preços, a gente poderia esperar a volta de uma normalização desses margens históricos desse tipo, ou dessa característica de negócio, né? Que tem uma parte de centro de serviço para sectores industriais e automotivos e outra parte do negócio relacionado à distribuição. Obrigado, Miguel. A nossa próxima pergunta, também para você, Miguel, é o Arthur Biscola, do Santander, pergunta sobre demanda. Como está o order book da Usiminas? Há sinais de alguma desaceleração? Por favor, Miguel. Arthur, como já falamos agora em algumas das respostas, nós estamos observando certa estabilidade no consumo e na demanda no mercado interno. Além da volatilidade, incerteza e a turbulência que a gente está observando no mercado internacional, é destaque positivo essa estabilidade na demanda que a gente está observando no mercado interno, derivado do próprio comportamento ou da resiliência que a gente observa em muitos sectores industriais. Já falamos do sector automotivo, que a gente acredita ter oportunidades caso melhore a situação de disponibilidade de peças e componentes, o qual seria muito positivo tanto para a demanda interna quanto para o order book da Usiminas. Além desses sectores, a gente observa cenário positivo para diferentes projetos que estão se realizando a partir de agora do segundo semestre relacionados a projetos de energia, né? Nesse sentido, a gente espera uma situação, cenário positivo para a demanda de chapa grossa no segundo semestre, e isso obviamente dará oportunidades também para as vendas da Usiminas. Então, a mensagem é: a gente não observa uma desaceleração, estamos observando certa estabilidade do consumo e da demanda de aço no mercado interno, e temos oportunidades que a gente poderia capitalizar para frente. Obrigado, Miguel. A nossa próxima pergunta também do Arthur Biscoia, do Santander, vai agora para o Thiago. Thiago, ele pergunta sobre uma potencial linha de galvanizados, se ainda pode ser considerada pela empresa, mesmo com a desaceleração da demanda que estamos vendo no mercado doméstico. Thiago. Arthur, alternativas para enriquecer o mix aí da Usiminas, a gente está sempre buscando, né? E analisando. E uma linha de galvanizado certamente seria uma dessas opções. Agora, essa decisão ela também não vai ser baseada num cenário de curto e médio prazo, ela leva em consideração a demanda aí de longo prazo, né? Mas, dito isso, a Usiminas ela sempre avalia as alternativas, mas no momento a gente não tem nada a comentar, a adicionar sobre esse tema. Obrigado, Thiago. Agora, Carlos, uma pergunta sobre volumes e preços provisórios na Musa. Vem do Vinícius Andrade, do Safra. Qual o volume de minério ficou em trânsito do segundo trimestre para o terceiro? E poderia falar o preço provisório? Por favor, Carlos. Sim, bom, falando dos volumes que ficaram em trânsito e que não tem hedge estabelecido ou preço fixo negociado, estamos falando de umas 500 mil toneladas, preço médio de 118. Ou seja, essa é a informação que posso dar para vocês por enquanto, ok? Obrigado. Ok, Carlos. Agora, a nossa última pergunta vai para o Miguel. Miguel, o Luiz Brod, da Meta Asset, ele quer saber um pouco mais sobre preço. Gostaria de saber qual a expectativa para o preço médio do aço comercializado no terceiro TRI na comparação com o segundo TRI de 2022. Por favor, Miguel.
Luiz, a Usiminas não divulga eventos futuros, né? Mas o que a gente sim pode ajudar para você fazer o cálculo da previsão de preços futuros é o seguinte: o preço médio de junho está em linha com o preço médio do trimestre, por um lado. Por outro lado, a gente, logicamente, teve uns descontos que foram feitos agora ao longo da última parte do trimestre, em função da evolução das variáveis que impactam no preço. Isso para o setor da distribuição. Os setores industriais vão atualizando o contrato em função da característica de cada contrato e cada sector, e o setor automotivo mantém preços fixos em função da validade dos contratos. Obrigado, Miguel. Bom, terminamos aqui a sessão de perguntas e respostas. Eu passo agora a palavra para o Alberto para fazer suas considerações finais. Por favor, Alberto. Gostaria de agradecer novamente a todos a presença, né, e aguardamos aí vocês na divulgação do próximo trimestre, né, tendo em vista aí ainda um cenário, vamos dizer assim, ainda desafiador, tanto interno quanto externo, mas eu garanto que toda a equipe da Usiminas aqui vai estar trabalhando para entregar o melhor resultado possível. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Agradecemos muito a participação de todos e, em caso de dúvida, a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Boa tarde a todos.